permanecer em repouso, a não ser que alguma força haja sobre ele. Isso é a lei da inércia. A mesma coisa é a questão do primeiro motor movível. Primeiro motor imovível, perdão. Ele move tudo, mas ele não é movido. Ele é a causa de todas as coisas. Não é causado. Motor imovível, causador incausado, são termos usados tanto por Aristóteles como por aqui. Então não é lógico que haja um motor, outro motor e outro. E assim indefinidamente. Há de haver uma origem primeira do fenômeno do movimento. Um motor que move sem ser movido, que seria Deus. E Aristóteles, ele é participante dessa ideia. Ele só não chega à questão de um Deus pessoal, como nós temos um Deus pessoal. Para ele, Deus é impessoal. Mas para Aristóteles existe algo divino, que Tomás vai apresentar como sendo o nosso Deus. Ele vai somente aprimorar, por assim dizer, a ideia aristotélica do movimento movível. E isso implica em muitas coisas. Deixa eu ficar de olho no relógio. O meu horário é 9h30. 9h30. Tá certo. Porque tem local que eu dou aula, que é 11 horas, e tem local que é 9h30. Então eu preciso ficar ligado nisso. Então, essa é uma questão tão profunda. Esse movedor imovível de Aristóteles e de Aquino, ele não pode existir. Nós chamamos de existência de forma coloquial, mas quando nós nos aprofundamos na questão, Deus mais do que existe, Deus é. O que existe é o Cristo no Corcovado. O Cristo no Corcovado lá. Diz o poeta, Cristo com os braços abertos no cartão postal traz os punhos cerrados da vida real. Caramba, que cara bom. Ele está lá com os braços abertos no cartão postal, mas ele traz os punhos cerrados da vida real, que ele está de frente para todos os problemas, todas as questões espirituais, econômicas, políticas, para as quais ele está olhando. Ele está lá no Rio de Janeiro, com os braços abertos, sai no cartão postal, mas ele traz os punhos cerrados da vida real, uma coisa da realidade é tudo. Ele não tem uma ação nenhuma, né? Não tem ação nenhuma. E eu fico maravilhado, porque eu gosto de poesia, eu fico maravilhado com a capacidade do profeta de fazer isso. Mas vamos ficar em filosofia, senão eu vou perder meu emprego. Então, olha lá. Esse Deus, ele mais do que existe, ele é. Porque veja bem, a luz, ela existe. Por quê? Porque alguma energia gera a luz, não é verdade? Ou a energia elétrica, ou a solar, então a luz existe. Mas as trevas não existem, as trevas são a ausência da luz. Porque nada gera as trevas são a ausência da luz. É a mesma coisa o frio e o calor. O calor existe, mas o frio é a ausência do calor. Então, desse ponto de vista, Deus mais do que existe, Deus é. Porque se Deus existir, o que trouxe Deus à existência seria maior do que Ele. Então, existir para Deus é pouco. Tem gente que não gosta, mas confunde a gente. Mas é gostoso confundir depois de explicar.
assim, um cidadão que ele dizia que ele não veio para explicar, ele veio para confundir. Essa explicação. Porque a física diz que o agasalho que a gente usa não é para nos aquecer, mas é para evitar que a gente perca o calor, né? Porque o frio, na verdade, é a ausência do calor. Portanto, ele não existe. O frio não existe. A escuridão é a ausência da luz. E aí, gente, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Tem gente que fica muito louco quando eu digo isso. Mas Deus não criou o mal. O mal não tem existência própria. O mal é a ausência do bem. E aí o pessoal fala, mas está escrito na Bíblia que Deus criou o mal. Tá bom, então pega uma Bíblia aí, por favor. E abre Isaías 45, 7. Isaías 45, 7. Quem encontrar pode ler de preferência com a versão antiga. Não leia na NVI, por favor. Leia na ARC ou na ARA, tá bom? Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas essas coisas. Com base nisso, alguns dizem que Deus criou o mal. Então vamos lá, vamos argumentar contra a ideia de que Deus criou o mal. Comece a leitura, por favor, de Isaías 45. Não, só um minutinho, por favor, meu querido. Comece a leitura e leia com atenção, os demais prestem atenção, por favor. Comece a leitura no versículo 1, capítulo 45, isso. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater nações diante de sua face, e cingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Versículo 2: Eu irei adiante de ti, e tornarei plano os lugares escabrosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Versículo 3: Dar-te-ei os tesouros das trevas, e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Versículo 4: Por amor de meu servo Jacó, e de Israel, meu escolhido, eu te chamo pelo teu nome. Ponho-te o teu sobrenome, ainda que não me conheças. 5: Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim, não há Deus. Eu te cinjo, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol, e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas estas coisas. Eu sou o Senhor que faço todas essas coisas. Todas quais? As que estão citadas, desde o versículo 1 até o versículo 7. Eu faço todas essas coisas. Quais? Pegar você, Ciro, que é um pagão, que não me conhece. E aliás, Ciro, você nem nasceu ainda, tá? Pegar você e te levantar para que você vença os inimigos do meu povo e libere o meu povo do cativeiro. É esse o contexto. E aí quando diz,
Lê o 7 de novo, por favor. 7 diz assim: eu formo a luz. Eu formo a luz. Eu crio. Não. Eu formo a luz. Fala no eu formo a luz. Me ajuda aí. Eu formo a luz. Eu formo a luz. Fala, raciocina comigo. Nós estamos fazendo uma prova. E na prova caiu assim: o antônimo de luz. O que eu coloco? Qual é o antônimo de luz? Trevas. Ou escuridão. Continua. Eu crio as trevas. Isso. Eu faço a paz e crio o mal. Espera aí. Se cair numa prova, antônimo de paz, você pode colocar mal? Se você colocar mal, o professor escolheu, eu dou errado. Antônimo de paz não é mal. É guerra. Então o que acontece? A palavra hebraica aí admitia mal e admitia guerra. Infelizmente colocaram mal. É a calamidade ali. É a calamidade e é exatamente as guerras nas quais Ciro tem que se envolver, vencer para poder mandar Israel para casa. É literalmente guerra. Pode ser traduzido como calamidade também, mas é literalmente. Para combinar com o contexto é guerra. Porque ele não está dizendo lá no começo que ele vai pegar Ciro pelas mãos e fazer Ciro vencer os reis. Como é que se vence reis sem guerra? Dá para vencer sem guerra? Então, gente, é um problema de tradução. Um problema de tradução. Já tem Bíblia que já não dá mais guerra. Você pega a NVI, não dá guerra. Outras Bíblias não dá guerra. Não dá guerra, não está mal. Então Deus não criou o mal. Quem criou? O diabo? Também não. O mal é a ausência do bem. A primeira vez que o bem se ausentou do coração do portador de luz, de Lúcifer, surgiu o mal. O mal surge da ausência do bem. Não tem, Deus não criou o mal. O mal é sempre a ausência do bem. Senhores, um homem amar a sua esposa é bom ou é mal? Bom. Se esse bem sair no controle e ele se tornar excessivamente ciumenta e matá-la, então Deus não criou o mal, senhores. Por mais que tenha alguém que queira dizer que Deus criou o mal. Tem um outro versículo, eu não vou me lembrar agora, não vou nem procurar, porque eu sei que eu não vou lembrar um, que diz o seguinte: Deus fez todas as coisas para o seu propósito, até o ímpio para o dia do mal. Está vendo? Deus fez o ímpio para o dia do mal. Não, senhores. Não, senhores. Deus não fez o ímpio para o dia do mal. Já que o ímpio existe, Deus vai usá-lo no dia do mal. Ou se os senhores comprarem um lindo carro importado, pararem de vir à igreja, passarem por dentro da poça d'água e jogar lama nas irmãs, os senhores acham que o pastor Joel vai roubar o vosso carro? Não vai. Deus vai usar o ímpio no dia do mal, vai usar o ímpio para sumir com o seu carrinho. Se não tiver seguro, me perdoe o termo coloquial, você está lascado. Entende, minha gente? Então, tudo isso está incluído nesse primeiro argumento. Deus é o movedor e movido, causador e incausado, tanto de Aristóteles como de Tomás de Aquino. Vamos lá, a causa primeira. Toda causa é efeito de outra causa, mas é necessário que haja uma causa primeira, causa não causada, que seria Deus. Tanto para Aristóteles quanto para Aquino. Eu insisto, uma das diferenças é que o Deus de Aristóteles é impessoal e o de Tomás de Aquino é pessoal. Adiante.
desaparece. Se tudo fosse assim, todos os seres deixariam de existir. E em determinado momento, nada existiria. Ser existe por um tempo e desaparece. Existe, desaparece. Chega uma hora que não existe mais nada. Mas Deus é a eternidade. Deus é a eternidade. É a garantia de que nós também conheceremos a eternidade. Vamos olhar para Moisés no deserto do Sinai. Moisés, ele era acostumado a ver sarça arder. Sarça arder para Moisés não era verdade. O deserto sequinho, a sarça é um arbusto, costuma ter no máximo uns 3 metros de altura. Ela recebe, vem o vento do deserto. Alguns livros dizem até que esse vento tinha um nome, que o nome dele era Siroco. Vem um vento do deserto, bate na sarça, a sarça pega fogo. A sarça pega fogo. Combustão espontânea. Oi? Combustão espontânea. Combustão instantânea. O problema que se apresentava a Moisés não era a sarça dele. O problema era que ela não se consumia. Tanto é que Moisés se aproxima para ver um mistério, para ver algo diferente. Por que a sarça age não se consome? Aí Deus responde para ele da sarça: olha, só daí tá bom, não tem mais para falar. Então vamos conversar. Eu sou ontem, eu sou amanhã, eu sou depois. Eu sou eternidade, autoexistência. O pessoal prega que Deus na sarça simboliza poder. Eu discordo. Deus é poderoso, mas Deus na sarça, eu discordo que ele signifique poder. Sabe o que Deus significa? Sarça, autoexistência. Deus está dizendo para Moisés: eu não preciso de nada para existir e nem para continuar existindo. Por quê? Porque aquele fogo, se fosse um fogo natural, ele se alimentaria da sarça, mas aquele fogo na sarça simboliza que Deus não precisa de nada, Ele não está se alimentando da sarça, Ele não precisa de nada, nem para existir e nem para continuar existindo. Eu sou hoje, eu sou amanhã, eu sou depois, eu sou. Mas Senhor, quando o povo perguntar o seu nome, diga que eu sou, te mandou. Quando o meu povo perguntar qual é o meu nome, diga que eu sou, te mandou. Mas se o faraó, ele também vai perguntar, diga para o faraó que eu sou, te mandou. E aí eu acrescento por minha conta, vou parafrasear, Deus disse assim para Moisés: fala para o faraó que eu sou o que sou. E manda ele se meter a besta, porque tu vai afogar o exército dele todinho no mar vermelho. Vai afogar no mar vermelho. E alguém disse que ali não era o mar vermelho, que ali era o mar de Junco, e que o mar de Junco era rasinho. Se era o mar de Junco, o milagre foi maior, porque como é que afoga o cavalo e o cavaleiro e um pouquinho só de água? Professor, depois, se for fazer esse paralelo, né, até mesmo eu deixaria de existir quando se construísse a sarça, né? Acabasse a sarça, acabasse o fogo. Ele mostra uma simbologia, ele mostra uma simbologia, uma metáfora a Moisés. Mostra uma metáfora. E tudo isso, gente, está batendo com o pensamento.
tanto de Aristóteles quanto de Aquino. É só fazer esse exercício mental que nós estamos fazendo. Isto é absurdo, logo a existência dos seres contingentes implica o ser necessário, ou Deus. Para que continue existindo sempre seres, é necessário que Deus exista. Quem deixa isso? E olha, e aí a coisa vai embora. Vocês querem vir comigo? Que horas nós temos? 9 horas, né? Vocês querem vir comigo até onde esse negócio vai? Vamos pensar em Paulo, a aula de filosofia, mas para não ficar cansativo, vamos falar um pouco da Bíblia. Paulo, ele diz que em Cristo todas as coisas subsistem. Aí você vai dar uma olhada no que é subsistir. Subsistir é existir em ordem. Existir em ordem. E as coisas irem bem. Todas as coisas subsistem em Cristo. Todas as coisas convergem para Ele. E aí alguém diz o seguinte, que nós estamos falando de eternidade, de onipresença. Então alguém diz o seguinte, que a onipresença de Cristo ficou para o futuro. E quando eu falo de onipresença, eu estou falando de filosofia, porque na Bíblia não tem o termo onipresença, é um termo que vai se reportar a questão da filosofia. É um atributo de Deus. Pois bem, alguém diz que Cristo não era onipresente. Cristo não era onipresente. Mas se Cristo não era onipresente, durante seu ministério terreno, ele não era Deus. Porque para ser Deus tem que ter todos os atributos. Se houve um momento que Cristo deixou de ser onipresente, houve um momento que Cristo deixou de ser Deus. É um contrassenso, porque nós acreditamos na divindade de Cristo. Então o que acontece? Acontece o seguinte, quando Cristo ficou preso àquele corpo físico, vamos pensar no bebê na manjedoura. Quando Cristo ficou preso naquele corpo físico, que ele só podia estar em um lugar de cada vez, se tudo subsiste por ele, o universo teria entrado em colapso. Porém, a humanidade estava presa àquele corpo físico, mas a divindade, o Logos, estava ordenando o universo. É por isso que Paulo fala que tudo subsiste, tudo existe em ordem por ele. Porque o homem, Jesus, está circunscrito, está limitado àquele corpo físico. Mas a divindade não. O Logos continua presente em todo o universo. O Logos continua presente em todo o universo. E isso é de uma profundidade tremenda. Porque veja bem, o homem está naquele corpo físico, preso. A divindade está em todo o universo, o Logos ordenando o universo. Mas quando você estuda uma questão chamada união hipostática, que é uma explicação filosófica da encarnação de Cristo, a união das duas naturezas, é uma questão metafísica
vai além do nosso entendimento das coisas físicas. É uma questão metafísica, a encarnação de Cristo. Então, quando Cristo encarna, acontece a união hipostática, a união das duas naturezas. Então, tudo que uma natureza faz, a outra é participante. Então, Deus está naquele corpo. Se Deus está naquele corpo tem todo o poder. Aquele corpo anda por cima das águas, aquele corpo cura. Aquele corpo repreende a tempestade. Manifesta o poder. Manifesta o poder. Quando Paulo diz que já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, já existe essa união. Só um minutinho, eu vou até aí. Então, do mesmo jeito que Deus está presente naquele corpo, Ele está presente também, continua sendo Deus e está presente em todo o universo, mantendo em ordem. Bom? Mas aí não está vazando para outras ideias, as ideias de que na cruz Cristo não sofreu realmente sofrimento, se ele é Deus? Não, não, desculpa, faça a pergunta, desculpa. Faça a pergunta. Então, tem uma fotografia, mais ou menos nesse raciocínio, se Cristo ele se manifestou um pouco como Deus e era Deus do corpo. Então, o sofrimento de Cristo na cruz passou apenas de uma coisa assim, como falar fictícia. Ou seja, ele demonstrou apenas que está sofrendo no seu final porque ele era Deus e Deus não sofre. Ou seja, então estava essa mentalidade. É isso que é o interessante da união hipostática. Porque ele era Deus, mas ele era também homem. Então, Deus conheceu o sofrimento humano, é por isso que ele pode se compadecer de nós, que ele conhece o sofrimento. Ele sentiu dor na cruz, ele sentiu cansaço. O escritor aos Hebreus diz que ele sentiu tudo menos o pecado. Mas ele também era homem, o que torna real. Se quer ver outra coisa, não esqueci de você. Se quer ver outra coisa, Cristo poderia pecar? Não, né? Por que Cristo não poderia pecar? Por causa da união hipostática. Se Cristo pecasse, Deus teria pecado também. Então, Cristo jamais poderia pecar. Isso não torna a tentação no deserto irreal. Não torna. Porque o fato de eu não poder derrubar essa parede com a minha mão não anula a ação de eu estar batendo nela. O fato de Satanás nunca poder fazer Jesus pecar, porque Deus não peca, não anula a tentação. Tudo bem? Isso é união hipostática. É uma questão metafísica que está nas Escrituras e que nós cremos nela pela revelação. Mas se buscarmos argumentos metafísicos, nós vamos encontrar. Tudo bem? Refaça a pergunta, por favor. Deixa eu só ver, meu irmão. Pastor. Como é que é o nome dele, pastor? Samuel. Ficou claro? Fiquei, agora entendi melhor. Leia sobre essas coisas, já que o irmão gosta desse assunto, leia sobre Apolinário. É um herege da história da igreja que dizia que Jesus não tinha mente humana, por isso ele não sofreu na mente, a mente dele era o Logos, tal, e por aí afora. Leia sobre Apolinário. Aproveita, já que o senhor vai ler sobre isso, leia sobre Nestor também. Faz o seguinte, pastor Samuel, leia sobre heresias cristológicas. Só o senhor pegar esse termo como chave. O senhor pode pesquisar até na própria internet. Heresias cristológicas, tá bom? Que aí vai aparecer Nestor, vai aparecer Apolinário, vai aparecer Alho, vai aparecer o time todo do capítulo. Observando a união Sim. hipostática, quando Paulo usa essa expressão em Gálatas, capítulo 2, verso 20, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, ele não estava se referindo
a essa união mesmo a gente sendo Tá, ser humano e não pecar. tá, vamos lá. A união hipostática, ela se refere, embora a Igreja Católica faça uma confusão terrível, mas católica é assim. Infelizmente, alguns teólogos, filósofos católicos, perdem o rumo em certas questões, embora algumas outras questões para eles sejam bem claras. Mas veja bem, a união hipostática, ela só existe entre Deus e a criança que foi gerada no ventre de Maria. Sim. Isso aí. Essa união que Paulo está dizendo aí é uma união pela fé, pelo novo nascimento, porque pelo novo nascimento nós passamos a ser filhos. E aí o filho ele pode estar unido ao Pai. Pela fé nós podemos nos unir a Ele, mas não é uma questão igual a questão... Não se assemelha, né? Porque não se assemelha. Uma vez... Embora alguns teólogos católicos queiram caminhar por aí, mas isso é fria, porque varia de nós pequenos deuses. Aí nós vamos cair na heresia dos pequenos deuses. Leia sobre um certo teólogo que diz que o homem é um pequeno Deus. Quando o senhor usa essa fala, né, da nova criatura, quer dizer, eu posso pecar, mas por conta da presença do Espírito Santo na nossa vida, a gente não peca. Então, aí eu vou pedir para o senhor fazer o seguinte: o senhor bateu um papo com o meu xará, com o João, nas cartas. O João explica isso nas cartas melhor que eu, porque ele vai falar de pecado, de pecar e de permanecer no pecado. Quem é nascido de novo não permanece no pecado, porque o Espírito Santo diz: ó, sai daí que você é filho de Deus. Então existe o pecador e o que toma prazer no pecado. E também tem o perigo do nascido de novo voltar a ter prazer no pecado, segundo a teologia arminiana. Segundo a teologia calvinista, não. Pois não. Você vê aqui um meio, tem que dar uma saída. Vamos para o aqui do meu filho, que dá uma saída. Tá. Vamos? Tudo bem. Faz. Então deixa eu continuar aqui, porque eu ainda tenho alguns pontos e eu quero terminar pelo menos esses pontos. Eu tenho 15 minutos. Eu vou fazer um acordo com vocês. Nesses 15 minutos, eu pretendo fechar a aula. Então eu quero evitar, nesses 15 minutos, responder perguntas, a não ser que seja inevitável.